Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. E acabou, último dia de leitura nesse propósito. Que bom que você está aí, eu fico muito feliz e eu estou muito feliz de poder dizer assim, yes, eu consegui. Gente, isso é o que você tem que falar, né, também. Eu consegui. E para mim, como pastor, é uma vitória poder ter lido em voz alta. Não, porque ler assim, ler com a mente, tudo bem, a gente lê. Mas a mente dispersa, mas ler em voz alta, gravar, editar, postar, eu já estou feliz de poder ter feito isso para vocês. Isso eu fiz com a graça de Deus. Isso eu fiz por amor ao meu Cristo Jesus. Por amor, movido pelo Espírito Santo, de fazer isso com vocês. E hoje é o último dia. E eu vou dizer, como eu estou fazendo isso em 2025, todos os dias desse ano, eu vou dizer para você que hoje eu quero que você aproveite, você que está concluindo, lendo esse vídeo agora, quando for postado, que você tenha um ótimo ano. Que você tenha uma virada de ano maravilhosa, com a presença do Senhor, com o mover do Espírito, alegrando-se em Deus que mais um ano se passou, mais um ano de lutas, desafios, mas que possamos ser vitoriosos no Senhor. Vitoriosos no sentido não de ter ganho as coisas, mas de nos mantermos firmes no Senhor. De não nos desviarmos do propósito dele, de nos mantermos firmes em amar o nosso Senhor. Amar aquele que reina soberanamente, aquele que reina desde o começo e reinará até o final. Que esse fim de ano seja uma virada em que você possa dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor me ajudou, que eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda do Senhor, e que esse próximo ano, que é o que estou gravando, 2026, seja um ano de mais presença do Senhor na minha vida. Mais presença do Senhor. A gente faz muitos propósitos para o início de um próximo ano. E muitas delas não são reais. Os propósitos, a gente coloca muito propósito. E algo que eu aprendi é que isso não adianta, mas você tem que ser consistente em uma mudança. Faça uma mudança. E a minha mudança do ano de 2024 para 2025, o meu propósito era esse: gravar o vídeo para vocês da leitura. Era engajar as pessoas nisso daqui. Uma mudança consistente que eu lutei com minha família, lutei com Deus, lutei com minhas vontades, meus desejos. E Deus me conduziu para que eu pudesse ser firme nessa uma mudança. Então, a mudança de ano, a conclusão disso daqui é muito preciosa para mim. Eu creio que pode ser preciosa para você, porque a gente finaliza um projeto que Deus colocou no coração. Nós podemos começar algo e nós podemos terminar algo. E assim sonhar o próximo passo do Senhor. Que realmente nesse próximo ano você possa ter isso em mente. Faça um propósito com o Senhor. Um propósito com o Senhor. Um propósito com o Senhor. O que vai ser, pastor? Não sei. Jejuar uma vez por semana? Manter-se firme nisso? Compartilhar o amor de Deus com cada pessoa? Falar que Jesus te ama todos os dias? Não sei. 5 minutos de oração todos os dias, mesmo que isso demande tempo? Não sei. Ler a Bíblia em um ano? Não sei. São propósitos que você tem que fazer na tua vida para assim crescer, ok? Mas vamos lá! Para que ele termine, nós precisamos ler. Então,
Bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Vamos ler, vamos finalizar. Último dia. Só mais isso e isso. Isso. Para que a gente termine a nossa leitura de 300. Isso aqui, ó. Esse calhamaço de folhas. Peguei o meu café. Me deleitar na presença de Deus através da palavra dele. Vamos lá, Malaquias 3:1, 4, 6. Eis que envio o meu mensageiro que prepara o caminho diante de mim. Olha. De repente o Senhor a quem vocês buscam virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia de sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador da prata. Purificará os filhos de Levi, os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos. Virei até vocês para juízo. Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos, torcem o direito dos estrangeiros e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias de seus pais vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações dirão que vocês são felizes, porque vocês serão uma terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda pergunto, o que falamos contra ti? Vocês dizem, é inútil servir a Deus? De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção que diziam. Havia um memorial escrito de diante dele para que os que temem o Senhor e que para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós, pais, sermos aqueles que vão conduzir os filhos a conhecer o Senhor Jesus. E para isso nós precisamos conhecer. Como? Escritura, leitura, jejum. E assim vamos conhecer o Senhor e o propósito dele para nós. Acabou o Antigo Testamento. Parabéns. Lemos todo o Antigo Testamento. Agora, Apocalipse 22, 1, 21. Então o anjo me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da praça da cidade e de um e de outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa serão gravados o nome dele. Então já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Você guarda? Você guarda as palavras deste livro? Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são vocês e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Olha, não adianta aparecer anjo quando ele não vai receber adoração. Então ele falou assim, ó, eu sou igual a vocês, igual a você, igual aos seus irmãos, aos profetas, e igual a todos aqueles que guardam as palavras deste livro. Deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça. Continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se, é todos os dias. E eis que veio sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama a prática e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas, e a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem.
Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Salmo 150, 1-6. Aleluia! Aqui, ó. Aleluia! Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louve-no segundo a sua imensa grandeza. Louve-no ao som de trombeta. Louve ao som de harpa e liras. Louve-no com tamborins e danças. Louve-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louve-no com símbolos sonoros. Louve-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Provérbios, e assim terminamos o Novo, e assim terminamos Salmo lido 2 vezes. Então, os Salmos nessa leitura foram 2 vezes lidas. Provérbios 31, 25-31. A força e a dignidade são os seus vestidos, e quando ao dia do amanhã não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que se fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto de suas mãos e que de público as suas obras a louvem. Como diz Galvão, acabou! Acabou! Terminamos a leitura. Vou até deixar solto aqui, ó, porque acabou. Acabou. Agora sim, desculpa, uma errata aqui. Agora terminamos o Antigo Testamento, porque faltou esse trechinho de Provérbios. Terminamos o Antigo Testamento. Eu quero finalizar realmente com uma oração. Uma oração ao nosso Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a glória, de nós terminarmos essa leitura. Ele é digno, Ele é digno. E Ele se revelou maravilhoso nas suas escrituras. Um Deus, de certa forma, terrível, temível, furioso, poderoso, mas um Deus que é infindável em misericórdia, em graça, em cuidado, trazendo o seu povo sempre para Ele novamente. Quero agradecer a todos por essa jornada, por vocês na sua inscrição, no like, terem ajudado, me animado nessa caminhada, porque é para Ele, tudo por Ele, para Ele, toda a glória, tudo que nós fazemos é para Ele. Eu sou grato pela sua vida, você que acompanhou até o dia dessa postagem, que é no dia 31 de dezembro de 2025. Mas se você está aqui em algum outro período, agradeço pela sua vida, que você decidiu caminhar com o Senhor cada vez mais próximo e que as Escrituras são inerrantes, não há erro, não há falhas nela e elas são a verdade completa para nós. E que você no próximo ano ou no momento que você terminou essa leitura, na próxima etapa do propósito de Deus na sua vida,
Que Deus te abençoe, cuide, que Deus esteja sempre com você e que o Senhor seja o alicerce na tua vida para tudo que você fizer. Sempre esteja aberto ao Espírito Santo para falar ao seu coração, falar as verdades dele, testificar do sacrifício, do seu desejo, para que seja concretizado através da sua vida. E que Deus possa nos abençoar nas próximas jornadas que Ele colocar no nosso coração. Amém? Eu quero orar com você, convido você a feche seus olhos. Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pelo seu sacrifício na cruz que nos deu vida. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu mover em nós, que está aqui na terra, que veio no Pentecostes para viver conosco e testificar da obra do Senhor, pois Jesus falou que não estaremos sós, mas temos o Senhor. Obrigado, Senhor, pelo propósito que o Senhor coloca no nosso coração, que possamos vivê-la para o Senhor, que a nossa vida seja vivida para o Senhor. E somos gratos pela Tua palavra, que é inerrante, que não há falha, mas fala de vários homens que são falhos, mas que encontram a graça no Senhor, no arrependimento e também a graça de buscarmos o Senhor a cada dia, sermos instruídos pela Sua palavra, sermos transformados pela Sua palavra, podemos acessar ao Criador e aquilo que as verdades já estão reveladas a nós. E somos gratos ao Senhor pelo caminhar conosco. Obrigado, Senhor, por cada irmão e irmã que estão aqui online, tendo esse propósito concluído. Que o Senhor os agracie com a Tua presença cada vez mais. Que o próximo ano seja mais intenso com o Senhor, seja mais relevante com o Senhor e que o Senhor esteja cada vez mais presente nas nossas vidas conforme nós nos aproximamos de Ti. Obrigado por esse projeto, esse tempo que nós lemos a Bíblia em um ano, a Tua presença estando junto conosco na leitura, nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos declarar todo o nosso louvor, toda a nossa adoração a Ti, toda a glória a Ti, toda a majestade ao Senhor, aquele que reina, aquele que é Rei, aquele que é Senhor, aquele que é Salvador. Como diz a Tua palavra, aquele que é a estrela da manhã, aquele que é o Amém, aquele que é o Alfa, o Ômega, aquele que é justo, aquele que é a nossa salvação, aquele que é o nosso baluarte, aquele que se fez sacrifício por nós, para que pudéssemos viver com o Senhor. Muito obrigado por cada irmão, por cada irmã. A Ti toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Amém. Amém, gente! Me agradou muito estar com vocês. Tem projetos aí pela frente. Que Deus dê a graça para eu poder compartilhar cada vez mais sobre coisas maravilhosas da palavra dele, da vida devocional. Que Deus abençoe vocês nesse próximo ano, próximos projetos. Que Deus esteja com a graça sobre a vida de vocês e que vocês busquem o Senhor a cada dia, conhecê-lo mais e mais. Dito tudo isso, eu sou o pastor Cristo. Eu, como pastor, também quero abençoá-los com toda a sorte de bênçãos do Senhor na vida de vocês. E, como de praxe, se você assinar o canal, valeu a pena. Se você der um like, compartilhe, porque a palavra de Deus precisa ser compartilhada. E que toda seja glória ao Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e nos vemos eventualmente num outro vídeo.